estar falando com vocês. Hoje, o assunto do nosso treinamento hoje, ele é muito mais ligado com relação à integração de nota fiscal. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a emissão de nota fiscal com a geração de um recebimento e vamos entrar também rapidamente ali em um ponto relacionado a cancelamento das notas fiscais emitidas, tá bom? Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, então. Lembrando que esse treinamento ele é passado por uma base de treino, tá? Então, as informações que são apresentadas aqui, elas são totalmente irreais, são totalmente simuladas, tanto os valores, quanto os clientes, quanto os CNPJs, é só para a gente ter a visualização ali da plataforma com os pontos que vão ser tratados, tá bom? Então, inicialmente, dentro da nossa plataforma Camino, sempre na tela inicial, a gente vai diretamente falar sobre notas fiscais de serviço. Ponto importante para a gente iniciar aqui, tá, pessoal? Para que você consiga fazer todos esses processos que vão ser apresentados no treinamento hoje, é importante que a sua base, a sua plataforma, ela já esteja configurado para a emissão de nota. O que eu preciso para isso, Rodrigo? Você vai precisar do certificado digital A1 com senha, e também você vai precisar preencher um formulário que é direcionado diretamente para o nosso time de operações, para que eles façam essa configuração. Esse formulário vai solicitar dados básicos da sua empresa e também vai solicitar a última nota emitida, tanto o PDF dela quanto o XML. Então, caso algum de vocês não tenham hoje a plataforma configurada para emissão de nota, tem aí o caminho, caso necessitem, enfim, podem acionar tanto o nosso time de suporte quanto os gerentes de contas do grupo de vocês, solicitando esse formulário para preenchimento para que seja configurada essa parte de emissão de nota. Beleza, então sempre quando a gente chega na parte de receber nota fiscal de serviço, a gente vai ter aqui em cima a opção de emitir, e é justamente por ela que a gente vai iniciar diretamente o nosso treinamento hoje. Então, parte de emissão de nota a gente sempre vai preencher com todos os dados daquele serviço que eu tô prestando, então os dados para a emissão dessa nota em específico, então quem é o tomador, qual que é a tabela de impostos, e aí também é parte de configuração, que também é feita através por esse formulário, junto com o nosso time. Qual que é o valor bruto daquela nota? Então, vou simular uma nota de R$100. Qual que é o valor de dedução que eu vou colocar? Então, vou pôr R$10 de dedução. Qual que é o valor total recebido? Então, nesse caso aqui, eu vou receber R$90, por exemplo, tá bom? Logo abaixo, a gente tem a descrição da nota, então se a gente quer fazer uma descrição específica ou importar algum modelo que também parte da configuração. Item de serviço, também os itens de serviços que estão configurados no seu ambiente, também parte da configuração. Item de serviço do município, a mesma coisa, você consegue selecionar algum deles, também partindo da parte de configuração. Qual que é o prestador? Então aqui você vai ter todos os CNPJs que estão cadastrados na sua base e configurados para emissão. Qual que é a cidade do serviço que foi prestado, a natureza da operação daquele CNPJ, tipo de tributação e o código NBS, tá? Todos esses dados preenchidos, cidade, natureza da operação, código NBS, em alguns casos, com a configuração daquele CNPJ para emissão de nota, ele já puxa automaticamente esses dados, tá? Então, vale confirmar aí também com o time de suporte da Camino, com o gerente de contas de vocês, confirmar se o CNPJ de vocês também se aplica essa regra, tá bom? E aí, aonde a gente vai entrar realmente nesse treinamento é com relação a esse ponto abaixo, que é o financeiro. Por quê? Emitiu uma nota, beleza, Rodrigo, eu preciso dessa nota gerar um registro de recebimento, gerar um registro de cobrança na minha plataforma. Então você vai preencher essa parte aqui, ó. Essa parte ela é fundamental para que você consiga gerar uma cobrança através de uma nota emitida. Então você vai configurar e selecionar aqui depois da configuração qual que é a condição de pagamento daquela nota. Então, se ela vai pagar em um dia, 10 dias, lembrando que essas opções que aparecem para mim, elas são opções
de exemplo, exemplificadas, justamente pelo treinamento, né, por ser uma plataforma de treinamento. Então, vamos selecionar ali uma condição de pagamento. Se eu quero já deixar alguma descrição específica para aquele lançamento que vai para a minha tela de recebimentos, tá? Então, vamos colocar aqui teste caminho, por exemplo. E aqui eu já consigo setar uma classificação para esse lançamento que eu vou fazer na minha tela de recebimentos. Então, vamos tentar achar aqui. Vamos colocar receita de renda variável, por exemplo, um centro de custo administrativo e unidade de negócio filial 1. Então, já vou deixar ali praticamente todos os campos preenchidos desse lançamento que eu vou fazer. Tem uma opção de selecionar se eu quero aguardar o pagamento desse lançamento que eu vou fazer para emitir a nota, ou se eu já quero emitir a nota assim que eu lançar esses dados, tá? Então, só fazer a flag aqui direitinho, e abaixo você consegue selecionar qual será o formato de recebimento desse cliente que eu estou emitindo a nota. Então, recebimento manual é para caso você não vá fazer nenhum registro de talvez uma integração com alguma adquirência, ou, por exemplo, da conta Camino. Então, recebimento manual e todas as formas de recebimento que você tiver cadastrada na plataforma, elas vão sempre aparecer aqui embaixo. Então, selecionou, assim que for selecionado, você vem na opção de salvar. Eu não vou dar um salvar, porque provavelmente vai dar erro por conta dos exemplos que eu fiz aqui. Clicou em salvar, automaticamente essa nota vai ser emitida. Aí eu vou pegar uma nota como exemplo aqui, vamos lá. Pegar uma nota que já está emitida na listagem de notas. Notas emitidas. Legal. Então, nota foi emitida. Vou dar um exemplo aqui. Essa nota já está emitida, tudo certinho. E-mail já foi entregue com a nota. E aí, como esse treinamento a gente está falando muito sobre a integração, né, das notas fiscais e de recebimento, então o que é importante a gente falar? Dentro da nota fiscal emitida, independente se foi gerado ou não o recebimento dela dentro da lista de recebimento de vocês têm algumas informações que vocês conseguem puxar por aqui. Então, dados do tomador, dados do financeiro, então daquele lançamento que foi feito, tá bom? Então, clicando aqui, você é direcionado para ele ali no lançamento que foi feito. Você vai ter todos os dados da nota aqui, número da nota, número da RPS, qual que é o status dela, a data de emissão, a chave de acesso para a nota direta na sua prefeitura, qual que foi a tabela de impostos, valor bruto, enfim, todas aquelas informações que vocês selecionaram no ato da emissão. E aí, se tratando da integração, você consegue, pela plataforma Camino, cancelar essa nota fiscal. Então, em um caso de uma emissão equivocada, ou de um cliente que não aceitou uma nota, enfim, independente de qual seja a situação, você consegue ir direto na plataforma Camino, cancelar essa nota, e esse cancelamento também é refletido direto na sua prefeitura ou no portal nacional, em alguns casos, tá bom? Além disso, você consegue direcionar um novo e-mail para esse cliente com essa nota. Então, o cliente informou que não recebeu, enfim, alguma coisa assim, você consegue reencaminhar esse e-mail. E, além disso, você tem acesso também a visualizar o PDF dessa nota que foi emitida, tá bom? Então, a integração, ela nos permite com que a gente possa tomar algumas outras ações, além da emissão da nota, diretamente pela nossa plataforma. Em especial, acho que vale ressaltar esse ponto do cancelamento da nota. Então, se algo aconteceu e é necessário fazer o cancelamento de alguma nota que foi emitida pela plataforma, não precisa especificamente ir até o portal da prefeitura, ir até o portal nacional para fazer o cancelamento. Consegue fazer o cancelamento direto da Camino, tudo é refletido nesses dois portais, e aqui dentro da plataforma Camino, essa nota também vai ficar diretamente com o ponto, com a especificação que foi uma nota cancelada. E aí, quando você filtrar na aba de notas fiscais de serviço, ela também tem ali uma filtragem para você visualizar essas notas que foram canceladas. Então, aqui no filtro você tira de emitida, muda para cancelada,
e aí você vai ver que até o status aqui do ladinho, ele vai ficar com esse círculo bloqueado, que é justamente informando que foi cancelado. Além disso, vocês vão ver que no histórico daquela nota você vai ter essa informação de nota fiscal cancelada, e aí daí para frente, caso necessário, emita uma nova nota, emita uma nova cobrança para aquele cliente. Tá bom? Em tese, o tema de hoje era esse, tá, pessoal? Coisa bem simples, coisa bem rápida. Ressalto, importante, sempre que a gente fala de nota fiscal na plataforma Camino, é importante que seja dito sobre as configurações, tá? Então, caso necessite alguma emissão de nota, caso você não tenha feito nunca nenhum tipo de emissão de nota, oriento vocês a entrarem em contato com o nosso time de suporte ou com o gerente de contas dos ambientes de vocês ali, dos grupos financeiros de vocês, justamente para que a gente passe orientação para vocês, perdão, passe orientação para vocês com esse formulário de preenchimento para configuração, passe orientação para vocês de como deve ser configurado, como deve ser cadastrado o certificado digital. Para quem está encontrando algum tipo de erro para emissão de nota também, procure pelo nosso suporte ele fica totalmente disponível para ajudar vocês também com essas questões, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha se a gente teve alguma pergunta aqui no chat. Não tivemos. André, Fernando, caso tenham alguma pergunta aí, pode mandar no chat aqui. Vamos dar mais uns 2 minutinhos para ver se surgem dúvidas aí. Caso contrário, a gente já encerra, tá? Boa, Fernando, muito bom. Caso você, não sei se você já emitiu nota pela plataforma da Camino, caso você tenha esse interesse, incluindo contas a receber, no entanto, não enxergo como nota fiscal. Emito sim notas pela Camino. Boa. Dá uma olhadinha depois na sua plataforma, tá, Fernando? Se esse recebimento ele foi gerado através dessa nota fiscal, ele vai ter esse vínculo, tá? Então dá uma olhadinha depois, se não estiver aparecendo, como eu te falei, oriento procurar ali o auxílio do nosso time de suporte, eles conseguem dar uma olhadinha se é alguma configuração específica que precisa ser feita ali, para que você tenha justamente essa interligação entre os lançamentos do recebimento e a nota que foi emitida, tá bom? Boa. André, algum ponto que queira levantar? Acredito que não. Boa, pessoal, então agradeço pela participação. Me coloco à disposição, se em algum momento precisarem de algum apoio, podem me procurar por aqui também, fico à disposição de vocês. Reforço novamente, nosso time de suporte ele fica disponível para ajudar vocês em qualquer ponto da plataforma. Além disso, nosso time de sucesso do cliente também está à disposição de vocês, então procurem sempre pelos caminhos, pelos canais oficiais ali, a gente fica sempre à disposição para ajudar vocês no que for necessário, tá bom? Desejo uma ótima quinta-feira para todo mundo, precisando da Camino, estaremos à disposição. Até mais.
Se tiver, eu consigo fazer isso. Olha só, dois pontos quando a gente fala de integração. Primeiro, o software.
E Fernando, bom dia. E aí, meu cara, como é que tá? Tudo bem? Bem, graças a Deus. E aí, o que Boa. vai rolar do treinamento hoje? Vamos falar. Tava aguardando para ver se alguém entraria. É bom que você está aqui. Eu vou iniciar aqui então para a gente não passar muito tempo, tá? Tudo bem. Só como aquisito de alinhamento, tá, Fernando? Eu peço para que deixe o microfone mutado, até para facilitar se alguém for entrar durante Perfeito. esse treinamento aí, enfim. Uhum. E aí deixem aberto aí qualquer tipo de necessidade, dúvida que surgir durante esse treinamento, pode ir mandando via mensagem aqui no chat Manda do no Google chat. Meet, Uhum. justamente para a gente conseguir ter uma linha de raciocínio aí mais fácil de se entender, tá bom? Belezinha, sem problema. Tô desligando aqui. Beleza, obrigado, viu, Fernando? Bom, Uhum. vamos lá então, vamos iniciar aqui, caso alguém apareça aí durante o treinamento, depois ele vai ter essa gravação para assistir também. Então, inicio me apresentando, tá, Fernando? Meu nome é Rodrigo, faço parte do time de sucesso do cliente aqui da Camino, sou gerente de contas, então faço acompanhamento direto ali com alguns clientes que estão sob meu guarda-chuva de clientes ali, e sempre bom conversar com você e com todos, acredito que tem algum outro aí também que esteja gravando. Muito prazer, muita honra estar falando com vocês. Hoje o assunto do nosso treinamento hoje, ele é muito mais ligado com relação à integração de nota fiscal. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a emissão de nota fiscal com a geração de um recebimento e vamos entrar também rapidamente ali em um ponto relacionado a cancelamento das notas fiscais emitidas, tá bom? Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui então, lembrando que esse treinamento ele é passado por uma base de treino, tá? Então as informações que são apresentadas aqui, elas são totalmente irreais, são totalmente simuladas, tanto os valores, quanto os clientes, quanto os CNPJs, é só para a gente ter a visualização ali da plataforma com os pontos que vão ser tratados, tá bom? Então, inicialmente dentro da nossa plataforma Camino, sempre na tela inicial, a gente vai diretamente falar sobre notas fiscais de serviço. Ponto importante para a gente iniciar aqui, tá, pessoal? Para que você consiga fazer todos esses processos que vão ser apresentados no treinamento hoje, é importante que a sua base, a sua plataforma, ela já esteja configurado para a emissão de nota. O que eu preciso para isso, Rodrigo? Você vai precisar do certificado digital A1 com senha e também você vai precisar preencher um formulário que é direcionado diretamente para o nosso time de operações para que eles façam essa configuração. Esse formulário vai solicitar dados básicos da sua empresa, e também vai solicitar a última nota emitida, tanto o PDF dela quanto o XML. Então, caso algum de vocês não tenham hoje a plataforma configurada para emissão de nota, tem aí o caminho, caso necessitem, enfim, podem acionar tanto o nosso time de suporte quanto os gerentes de contas do grupo de vocês, solicitando esse formulário para preenchimento para que seja configurada essa parte de emissão de nota. Beleza, então sempre quando a gente chega na parte de receber nota fiscal de serviço, a gente vai ter aqui em cima a opção de emitir, e é justamente por ela que a gente vai iniciar diretamente o nosso treinamento hoje. Então, parte de emissão de nota a gente sempre vai preencher com todos os dados daquele serviço que eu tô prestando, então os dados para a emissão dessa nota em específico, então quem é o tomador, qual que é a tabela de impostos, e aí também é parte de configuração, que também é feita através por esse formulário, junto com o nosso time. Qual que é o valor bruto daquela nota, então vou simular uma nota de R$100. Qual que é o valor de dedução que eu vou colocar, então vou pôr R$10 de dedução. Qual que é o valor total recebido, então nesse caso aqui eu vou receber R$90, por exemplo, tá bom? Logo abaixo a gente tem a descrição da nota, então se a gente quer fazer uma descrição específica ou importar algum modelo que também parte da configuração, item de serviço, também os itens de serviços que estão configurados no seu ambiente, também parte da configuração, item de serviço do município, a mesma coisa, você consegue selecionar algum deles, também partindo da parte de configuração.
Qual que é o prestador? Então aqui você vai ter todos os CNPJs que estão cadastrados na sua base e configurados para emissão. Qual que é a cidade do serviço que foi prestado, a natureza da operação daquele CNPJ, tipo de tributação e o código NBS, tá? Todos esses dados preenchidos, cidade, natureza da operação, código NBS, em alguns casos, com a configuração daquele CNPJ para emissão de nota, ele já puxa automaticamente esses dados, tá? Então, vale confirmar aí também com o time de suporte da Camino, com o gerente de contas de vocês, confirmar se o CNPJ de vocês também se aplica essa regra, tá bom? E aí, aonde a gente vai entrar realmente nesse treinamento é com relação a esse ponto abaixo, que é o financeiro. Por quê? Emitir uma nota, beleza, Rodrigo, eu preciso dessa nota gerar um registro de recebimento, gerar um registro de cobrança na minha plataforma. Então você vai preencher essa parte aqui, ó. Essa parte ela é fundamental para que você consiga gerar uma cobrança através de uma nota emitida. Então você vai configurar e selecionar aqui depois da configuração qual que é a condição de pagamento daquela nota. Então se ela vai pagar em um dia, 10 dias, lembrando que essas opções que aparecem para mim, elas são opções de exemplo, exemplificadas, justamente pelo treinamento, né, por ser uma plataforma de treinamento. Então, vamos selecionar ali uma condição de pagamento. Se eu quero já deixar alguma descrição específica para aquele lançamento que vai para a minha tela de recebimentos, tá? Então, vamos colocar aqui teste Camino, por exemplo. E aqui eu já consigo setar uma classificação para esse lançamento que eu vou fazer na minha tela de recebimentos. Então vamos tentar achar aqui. Vamos colocar receita de renda variável, por exemplo, um centro de custo administrativo e unidade de negócio filial 1. Então já vou deixar ali praticamente todos os campos preenchidos desse lançamento que eu vou fazer. Tem uma opção de selecionar se eu quero aguardar o pagamento desse lançamento que eu vou fazer para emitir a nota, ou se eu já quero emitir a nota assim que eu lançar esses dados, tá? Então, só fazer a flag aqui direitinho, e abaixo você consegue selecionar qual será o formato de recebimento desse cliente que eu estou emitindo a nota. Então, recebimento manual é para caso você não vá fazer nenhum registro de talvez uma integração com alguma adquirência, ou, por exemplo, da conta Camino. Então, recebimento manual e todas as formas de recebimento que você tiver cadastrada na plataforma, elas vão sempre aparecer aqui embaixo. Então, selecionou, assim que for selecionado, você vem na opção de salvar. Eu não vou dar um salvar, porque provavelmente vai dar erro por conta dos exemplos que eu fiz aqui. Clicou em salvar, automaticamente essa nota vai ser emitida. Aí eu vou pegar uma nota como exemplo aqui, vamos lá. Pegar uma nota que já está emitida na listagem de notas. Notas emitidas. Legal. Então, nota foi emitida. Vou dar um exemplo aqui. Essa nota já está emitida, tudo certinho. E-mail já foi entregue com a nota. E aí, como esse treinamento a gente está falando muito sobre a integração, né, das notas fiscais e de recebimento. Então, o que é importante a gente falar? Dentro da nota fiscal emitida, independente se foi gerado ou não o recebimento dela dentro da lista de recebimento de vocês têm algumas informações que vocês conseguem puxar por aqui. Então, dados do tomador, dados do financeiro, então daquele lançamento que foi feito, tá bom? Então, clicando aqui, você é direcionado para ele ali no lançamento que foi feito. Você vai ter todos os dados da nota aqui, número da nota, número da RPS, qual que é o status dela, a data de emissão, a chave de acesso para a nota direta na sua prefeitura, qual que foi a tabela de impostos, valor bruto, enfim, todas aquelas informações que vocês selecionaram no ato da emissão. E aí, se tratando da integração, você consegue, pela plataforma Camino, cancelar essa nota fiscal. Então, em um caso de uma emissão equivocada, ou de um cliente que não aceitou uma nota, enfim, independente de qual seja a situação, você consegue ir direto na plataforma Camino, cancelar essa nota
e esse cancelamento também é refletido direto na sua prefeitura ou no portal nacional em alguns casos, tá bom? Além disso, você consegue direcionar um novo e-mail para esse cliente com essa nota. Então, o cliente informou que não recebeu, enfim, alguma coisa assim, você consegue reencaminhar esse e-mail. E além disso, você tem acesso também a visualizar o PDF dessa nota que foi emitida, tá bom? Então, a integração ela nos permite com que a gente possa tomar algumas outras ações além da emissão da nota diretamente pela nossa plataforma. Em especial, acho que vale ressaltar esse ponto do cancelamento da nota. Então, se algo aconteceu e é necessário fazer o cancelamento de alguma nota que foi emitida pela plataforma, não precisa especificamente ir até o portal da prefeitura, ir até o portal nacional para fazer o cancelamento. Consegue fazer o cancelamento direto da Camino, tudo é refletido nesses dois portais, e aqui dentro da plataforma Camino, essa nota também vai ficar diretamente com o ponto, com a especificação que foi uma nota cancelada, e aí quando você filtrar na aba de notas fiscais de serviço, ela também tem ali uma filtragem para você visualizar essas notas que foram canceladas. Então, aqui no filtro você tira de emitida, muda para cancelada, e aí você vai ver que até o status aqui do ladinho, ele vai ficar com esse círculo bloqueado, que é justamente informando que foi cancelado. Além disso, vocês vão ver que no histórico daquela nota você vai ter essa informação de nota fiscal cancelada, e aí daí para frente, caso necessário, emita uma nova nota, emita uma nova cobrança para aquele cliente. Tá bom? Em tese, o tema de hoje era esse, tá, pessoal? Coisa bem simples, coisa bem rápida. Ressalto, importante, sempre que a gente fala de nota fiscal na plataforma Camino, é importante que seja dito sobre as configurações, tá? Então, caso necessite alguma emissão de nota, caso você não tenha feito nunca nenhum tipo de emissão de nota, oriento vocês a entrarem em contato com o nosso time de suporte ou com o gerente de contas dos ambientes de vocês ali, dos grupos financeiros de vocês, justamente para que a gente passe orientação para vocês, perdão, passe orientação para vocês com esse formulário de preenchimento para configuração, passe orientação para vocês de como deve ser configurado, como deve ser cadastrado o certificado digital. Para quem está encontrando algum tipo de erro para emissão de nota também, procure pelo nosso suporte ele fica totalmente disponível para ajudar vocês também com essas questões, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha se a gente teve alguma pergunta aqui no chat. Não tivemos. André, Fernando, caso tenham alguma pergunta aí, pode mandar no chat aqui. Vamos dar mais uns 2 minutinhos para ver se surgem dúvidas aí. Caso contrário, a gente já encerra, tá? Boa, Fernando, muito bom. Caso você, não sei se você já emitiu nota pela plataforma da Camino, caso você tenha esse interesse, incluindo contas a receber, no entanto, não enxergo como nota fiscal. Emito sim notas pela Camino. Boa. Dá uma olhadinha depois na sua plataforma, tá, Fernando? Se esse recebimento ele foi gerado através dessa nota fiscal, ele vai ter esse vínculo, tá? Então dá uma olhadinha depois, se não estiver aparecendo, como eu te falei, oriento procurar ali o auxílio do nosso time de suporte, eles conseguem dar uma olhadinha se é alguma configuração específica que precisa ser feita ali, para que você tenha justamente essa interligação entre os lançamentos do recebimento e a nota que foi emitida, tá bom?